como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 2 Reis, no capítulo 23, né? Nós falamos aqui da reforma religiosa de Josias, que ele começou a trabalhar, né, do lado de dentro do templo, quanto do lado de fora, né? E não somente ali na cidade de Judá, mas de Jerusalém também, né? Aonde ele começou a tirar os altares de Baal, né? Deixa eu ver qual cidade. Ele também demoliu o santuário idólatra na cidade de Samaria, onde havia feito em Betel, né? Onde o povo de Deus israelita, né? Onde eles estavam adorando Baal também. Então, além de ele ter tirado de Judá, né? E de Jerusalém, ele também tirou da cidade de Samaria. Foram todos demolidos, foram todos arrancados, queimados, fora daqueles lugares, né? E nós vamos entrar aqui, Josias celebra a Páscoa. Pois é, o povo de Deus, desde que começou a errar, a pecar, eles não haviam mais celebrado a Páscoa, né? Então, agora que eles já tinham firmado essa aliança, ao qual Josias se colocou lá em frente ao templo, juntamente com os sacerdotes e líderes, né? Vamos ver aqui para não ficar nas minhas palavras, né? Todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, juntamente, né? Todo o povo de Judá e de Jerusalém também estava, além de ter pessoas importantes, e tinha aqueles também que não eram importantes, estavam ali todos ouvindo a palavra e firmando compromisso com Deus, firmando a aliança com o Senhor, né? Então, daqui para frente agora o povo faria coisas diferentes. Pois é, eles agora teriam uma nova rotina, eles agora focariam nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Então, dessa forma, o povo agora teria que se esforçar para buscar o Senhor, para manter a casa limpa e não cair, né, em tentação para largar o Senhor e assim adorar outros deuses. Então, com o coração desocupado, é uma presa fácil para o inimigo, é a porta aberta onde o inimigo vai querer liderar. Então, agora, essa porta do coração dele, esse sim para o Senhor, esse compromisso que agora eles firmaram com o Senhor, era agora para eles manter essa disciplina, essa rotina do buscar, do zelar por uma casa limpa, cheirosa, que é o coração, é onde Deus tem prazer de habitar se estivesse limpa. Se não estiver limpa, Deus não tem prazer. E nós estamos vendo aqui que a limpeza aconteceu dentro do templo do Senhor e fora do templo. Então, é importante o nosso coração, que é o templo e morada de Deus, estar limpo para que Deus tenha prazer e more com permanência. Josias, ele vai celebrar a Páscoa e vai levar o povo, né, a praticar o que muito tempo eles não praticavam, ou seja, era um homem de Deus temente, que se envolvia com o Senhor, que propôs a buscar e afirmar um compromisso com Deus, né? E a liderança só foi sendo mais ainda abençoada, porque quando tem o Senhor na frente, no controle, tudo passa a ter êxito, tudo passa a fluir, passa a ser um reinado de bênção, de paz, né? E ele era um homem prudente, pois ele estava aqui construindo, né, essa liderança, esse reinado sobre a rocha. Pois é, então sobre a rocha que ele estava construindo, estava sendo um grande exemplo de homem de Deus, para assim esse povo ver que não é dessa forma, pois eles deviam, né, ser eternamente grato a Deus. E não era. Então, tudo que Deus queria do povo de Deus era a fidelidade, a obediência, e esse homem foi um homem obediente, né? Pode-se dizer que esse homem foi um rei, né, que governou e que não houve nenhum outro como ele, né, buscando o Senhor, colocando o Senhor à frente desse reinado, desde quando os antigos reis, né, que fez tudo que desagradava a Deus, né, levando o povo a pecar, a se distanciar de Deus, e assim ficasse longe das promessas do Senhor. E aqui vamos ver o versículo 21, que o rei Josias deu o seguinte ordem a todo o povo: olha, celebre a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer esse livro da aliança, ou seja, nós vamos praticar o que está escrito nesse livro. Fora desse livro,
vocês vão perecer, vocês vão fazer o que agrada a carne de vocês. Vocês agora vai fazer o que está escrito nesse livro, né? Que é a palavra de Deus. Ou seja, a Páscoa não havia sido celebrada, né? Dessa forma, desde o tempo que os juízes governavam Israel, e nem nos dias dos reis de Israel, e nem de Judá, né? Então, aqui nós estamos vendo que ele estava cumprindo, né, o mandamento, ele estava cumprindo o que eles deveriam cumprir, não cumpriram, né? A palavra de Deus, colocando em prática, né? Então, nós estamos vendo que tanto Israel, quanto os reis de Israel, quanto os reis de Judá, não deram valor à palavra de Deus, aos decretos do Senhor. Eles fecharam os olhos, né, para as coisas do alto e ficaram com as coisas de baixo, né? E com isso, o povo todo ficou na escuridão, né? Então, nós vamos ver a diferença de um reinado que tem o Senhor governando, que tem o Senhor guiando, assim somos nós somos que lideramos a nossa vida no sentido das escolhas. Pois é, cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, porque a palavra está aqui. Se eu ouço ela, se eu leio ela, e se eu não guardar no meu coração, se eu não praticar, o que vai acontecer? Eu estou desobedecendo, eu estou sacrificando, eu estou sendo desleal para com o Senhor. Estou quebrando a minha aliança se eu não praticar, se eu fazer o que é errado, mesmo sabendo que é o certo. Então, nós sabemos que nós devemos lealdade e compromisso para com o Senhor. Então, é exatamente o povo de Deus. Eles tinham que praticar a verdade, a palavra, né? Se eles não praticassem, eles passariam a ter dias ruins, dias de ruínas viriam sobre ele, né? Porque quando os adversários viessem atacá-lo, eles poderiam estar em perigo, tanto morrer, né, quanto perder as batalhas, porque o Senhor tira a mão daqueles que estão na desobediência, porque foi a escolha deles. Mas quando se volta para o Senhor vai lá, livra e abençoa e faz com que eles tenham êxodo. Então, nós temos essa escolha, né? Pois, temendo ao Senhor, nós vamos saber, né? O que é certo e o que é errado. O que eu planto é o que eu vou colher. Mas o que você vai colher? Se eu planto uma semente boa, eu vou colher frutos bons. Se eu planto uma semente ruim, eu vou colher uns frutos ruins, né? Então, como diz, quem sabe o que planta não teme a colheita. Se eu estou plantando e sei que é algo bom, dos altos céus virá a recompensa. Agora, se eu sei, né, que eu não planto, como eu vou poder colher de uma árvore, né, um fruto bom, se a minha árvore ela não é boa, né? Diz a Bíblia, lá em Mateus, né, que uma boa árvore, ela não vai dar fruto ruim. Nenhuma árvore ruim vai dar um fruto bom. Então, as escolhas que Deus quer que cada um de nós tomemos é uma escolha assertiva que vai trazer vida, paz, que vai nos fazer ter vida eterna, né? Minha voz já está começando a falhar. Só um minutinho. O que acontece? Quando nós somos responsáveis e sabemos, né, o que é compromisso, o que é lealdade, o que é temer a Deus, a gente vai colocar em prática. Mas, infelizmente, mesmo o povo presenciando, vivenciando das maravilhas de Deus, vendo que o Senhor sempre advertiu, eles firmavam uma aliança com ele, depois saía da aliança. Então, para você ver, né, que um coração distante do Senhor faz com que tornemos filhos desobedientes, né? Faz com que a ira do Senhor se acenda. E nós vamos ver aqui que a ira do Senhor estava ainda sobre esse povo. Vamos ler aqui, né? Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo, ídolo do lar,
os ídolos em geral, toda espécie de prática repulsiva, tanto de Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência à lei escrita no livro que o sacerdote Uquias havia encontrado no templo do Senhor, né? Então, Josias, ele veio desfazer, né, todo esse mal que estava distanciando o povo de Deus, né? Pois ele fez isso em obediência ao que estava escrito no livro, né, que havia encontrado no templo do Senhor. Pois é, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele foi enviado para a terra, né, para o mundo, para salvar o que havia perdido. Ele salvou, né, aqueles que estavam em treva, na escuridão. Ele veio salvar o que havia perdido. E ele veio desfazendo a obra do diabo, porque aquelas pessoas que estavam na escuridão, elas passavam agora a enxergar com clareza. Saiu das trevas, né? E o mal que estava sobre a vida delas passava agora a ser transformado. Todas as pessoas que viam até Jesus, que estavam na escuridão, tinham um mal em sua vida, uma doença, uma enfermidade, qualquer tipo de problema, ela vinha até Jesus, a luz chegava até ela e o mal era dissipado, o milagre acontecia e assim eles passavam a ter uma vida diferente, uma vida nova, né? Então Jesus veio resgatar, veio desfazer a obra do diabo. Nós estamos vendo aqui que Josias, ele também veio para desfazer o altar de Baal, para colocar ordem na casa, não só de Judá, né, mas em Jerusalém. Ele veio fazendo isso porque a bênção do Senhor, a obediência estava sobre ele e ele sim se propôs a obedecer o que estava escrito no livro, né, na palavra de Deus. E assim, Deus estava abençoando ele, né? A maldição estava sendo cortada, quebrada pela raiz, porque tudo que foi arrancado dentro do altar foi arrancado, foi queimado em outro lugar. Ou seja, tudo que estava do lado de fora também foi demolido, foi destruído, né? Tinha um lugar onde ele desfez tudo isso para não ficar ali, nem o resto, nenhuma maldição iria ficar ali, naquele território ali. Então, o que que acontece? Né? Jesus, ele era a luz e a luz que estava sobre a vida dele incomodava quem estava nas trevas, que fazia com que as pessoas a negassem, a rejeitassem ele. Então ele não foi aceito quando chegou, né? Mas nós sabemos que para desfazer a obra do diabo é levantar principados e potestades, porque o inimigo não quer perder, o inimigo quer que o povo fique lá, ó, cheio de pecado, agarrado no pecado. Então ele comprou uma briga com o inferno, né? Porque o diabo nunca quer largar ninguém. Quando eles assim, quem está envolvido, enlaçado nele, quando fala em sair, eles são até ameaçados, eles são até prejudicados. E se não se apegar ao Senhor, quando sai das trevas, deixa de servir essas seitas, né? Se não vier para o Senhor, o inimigo vai alcançar e vai destruir mesmo. Então, aqui a unção, a bênção de Deus estava sobre esse homem, não teve medo de desfazer, né? Pois muita gente envolvida havia, né? Que liderava, que estava. Ele fez na fé, na confiança e na autoridade daquele que enviou, né? Não temeu, um homem valente. Ele encarou o mal de frente. Isso significa que devemos encarar o mal de frente, né? Porque foi para isso que o Senhor, né, trouxe o seu filho e fez com que ele desse a sua vida por nós, para que nós possamos exercer essa autoridade. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, né? Vou lá nos Salmos agora. Deixa eu ir nos Salmos aqui. Eu vou lá em Salmos. Deixa eu ver aqui o versículo. Ele tem uma palavra aqui forte que diz assim... Mel, barulho.
pisará, cadê? Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés, né? Essa tradução tá diferente, né? Mas é exatamente isso, que ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo e não nos causará dano algum. Ele estava em autoridade, né? Ele não estava fazendo despreparado, né? Ele estava preparado espiritualmente para desfazer esses trabalhos, para demolir todas essas imagens, né? E nós sabemos, né, que cada um de nós que formos lutar contra a ação maligna espiritual, nós temos que ter um preparo, né? A gente tem que se consagrar, não somente orar, buscar o Senhor, porque a Bíblia diz que tem casta de demônios que ela só vai sair por meio de oração e jejum. O que está entranhado, que está ali, ó, preso, né? Pois é casta, são milhões de demônios, é muito demônio, a sua luta ali no mundo espiritual e vai vencer o mais forte, se é a sua carne ou se é o espírito. Se você está bem no espírito, você vai vencer no nome de Jesus. E nós estamos vendo aqui que nunca houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, ou seja, o coração do ofertante revela quem ele é. O coração desse homem era visto pelo Senhor, era conhecido pelo Senhor, porque ele buscava o Senhor de coração. Ele não era uma capa e ele não estava fazendo aquilo para se aparecer. Ele colocou a mão na massa, ele agiu, né, e manteve a sua fidelidade para com o Senhor, né? Isso faz a diferença, né? Nunca antes houve um rei como o rei Josias, né? Que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Ele colocou força naquilo que ele estava fazendo, porque ele sabia que estava agradando a Deus. Ou seja, estava revoltado para o mal, estava revoltado com tanto pecado, com tantas imagens, com tanta afronta, porque tudo isso ali era uma afronta para o Senhor. O Senhor estava irado. Então ele estava ali de frente, ele estava desfazendo irado, com contração do mal, revoltado, como se fosse o próprio Deus revoltado, com tanta afronta, com tanta maldade, né? Porque fazendo do altar de Deus, né? Colocando aquelas imagens, e não só isso. Ele demoliu aqui, olha, demoliu alojamentos, né? Alojamento do prostituto e da prostituta cultural dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeite para o poste de Aserá, né? Imagina, ele destruindo, desfazendo, né? Era como se fosse o próprio Deus irado. Não, aqui não vai ficar, chega, fazendo da minha casa, né? Casa de desonra, né? Porque essa casa ali, como falei, a casa do Senhor foi feita para glorificar a Deus. Foi um trabalho que foi feito tão grande, tão lindo, né? Para o Senhor, e vê-la se acabando. O Senhor tinha até se arrependido de ter feito, né? Porque estava desonrando a Ele, né? E está dizendo aqui, a força de toda a sua força obedeceste toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele, nunca mais. Você vê que ficou para a história, né? Quem vai lembrar de um rei fracassado, de um rei que só fez o povo pecar? Se for olhar, todo mundo vai até esquecer, mas são poucos que reinou com êxodo porque tinham o Senhor no controle. E ainda assim, o Senhor continuou grandemente irado com Judá, por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo, né? Pois o Senhor disse, também eu vou expulsarei Judá da minha presença, como expulsei Israel. Rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi. Então foi a cidade que Deus escolheu, Jerusalém. Deus estava rejeitando essa cidade, onde meu nome deveria de ser honrado e glorificado. O nome dele não foi honrado naquele lugar que Deus escolheu. Então Deus estava irado.
Ele estava dizendo aqui que ele está rejeitando essa cidade de Jerusalém, que ele escolheu. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo que ele fez estão registrados no livro, né? Então, nós estamos vendo aqui que para Deus estar irado, porque o ser humano passou dos limites, né? E nós sabemos que quando acendeu a ira do Senhor foi quando ele ouviu falar da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele queria destruir aquela cidade, porque ele queria destruir o pecado, né? A ruindade, a maldade do homem. O homem foi se multiplicando, só foi causando problema porque estava desobedecendo. O problema não é porque foi multiplicando, a maldade foi multiplicando, a ruindade, a perversidade, a prostituição, né? Homem com homem e vice-versa, né? Os vícios. Então era algo, né, para o Senhor desonroso, porque Deus fez o homem para ser bênção, fez o homem para dar testemunho dele e não para corromper, e assim os planos dele não conseguiam avante. O diabo estava tão irado que ele já saiu, já caiu e queria que todos viessem ser desobedientes a Deus. E para Deus arranjar alguém para ir lá, né, resgatar, né, trabalhar, para acabar com todo o que o inimigo estava fazendo, né, Deus preparou, Deus teve o meio dele de preparar, né. Então, para você ver que quando Deus desce, quando a ira do Senhor já está por aqui, é quando ele vai e já decreta o que vai fazer, né. Deixa eu ver, não pode tirar minha atenção, depois de mamãe. Eu também, pode. Já estou acabando, tá? A mãe já está acabando. Então, o que acontece? Essa situação toda nos mostra que nós temos que construir a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em pé, cuide para que não caia, né? Isso mostra que aquele que está em pé tem que se analisar, se observar e sempre reter a palavra de Deus no coração, para não pecar contra o Senhor, porque é exatamente isso. Vocês estão tendo a missão de fazer, como Jesus falou para os discípulos, vocês têm a missão agora de fazer o que eu fiz. Agora vai depender de vocês colocando em prática, né? Guardando, unidos a mim com a palavra de Deus, para que eu esteja em vocês, né? E assim fazer as obras que eu ordenei e que vocês estão vendo, e vai fazer maiores do que eu fiz. Agora, se sair da palavra, se não colocar em prática, não obedecer, vocês não vão conseguir completar essa missão, dar continuidade, e assim vão se afastar de mim. Então, a responsabilidade é minha, é sua, de permanecer na luz, de permanecer, né, como filho prudente, né? Então, Deus está dizendo, né, que se nós quisermos, né, viver dias melhores, nós temos que negar nós mesmos, nós temos que andar conforme o Senhor ordena. E aqui eles só tinham a ganhar, colocando o Senhor na frente, fazendo o que agrada o Senhor, porque Josias, ele se propôs a fazer o que está escrito no livro, né? Então, fazendo o que está certo, vamos comer o melhor dessa terra. Vamos ver as bênçãos do Senhor nos alcançando, né? Ou seja, vamos poder ouvir o Senhor quando assim vier nos buscar, porque apagados nós não vamos conseguir ouvir o Senhor, não. Então, o hoje faz com que você tenha vida, né? A escolha de hoje faz você ter vida, né? Fazer as coisas que agradam a Deus. Agora, se deixar para amanhã o que você deve fazer hoje, pode ser tarde demais, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Então, esse é o recado de Deus. Não vou me estender muito, mas essa mensagem transmitida, ela vem do coração de Deus para nós, né? E devemos celebrar
tudo aquilo que Deus fez ao nosso favor. Celebrar, né, tudo que Deus fez e que ainda já vai fazer, porque as coisas que Ele fez, né, com a mão dele forte, é para ser lembrado, é para mostrar gratidão a Ele, em nome de Jesus. E eu vou ficar por aqui, amanhã tem mais, tem vídeos novos no canal, vai lá dar uma olhadinha, deixa a curtida de vocês e também, quando eu não apareço, eu estou em comunidade, ou às vezes eu posto lá a mensagem por escrito, vocês podem ler por lá também a mensagem, serem abençoados. Amém? Até que o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando no nome de Jesus. Fique na paz e tchau, tchau.